Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, tudo bem, tranquilo? Estamos hoje no capítulo 18. Capítulo 18 começa a amizade de Davi com Jonatas, onde diz que o coração deles, a alma deles se entrelaçaram, né? Uma amizade que o texto vai dizer, continuar transcorrendo, uma amizade muito bonita e muito abençoada. Continua uma segunda parte onde começa a indignação de Saul com Davi. E os irmãos percebem ao ler esse texto qual era a indignação de Saul. Aonde estava essa indignação? A indignação estava porque Davi estava sendo abençoado, porque Deus estava prosperando Davi, porque Deus estava usando a vida dele. Só que Saul esquece que através das vitórias de Davi, Saul era abençoado, Israel era abençoado. Não era uma conquista individual, não era uma conquista só sua. E nós percebemos que isso acontece a tal ponto que Saul tenta matar ele por 2 vezes e depois começa a perseguir. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Percebe quando todas as situações começam a acontecer, como que tudo isso começa a gerar algumas situações, a gerar algumas questões. É algo que nós precisamos parar e pensar, e tudo se dá e tudo se coloca diante disso pela questão de espiritual. Não podemos esquecer, onde diz que Saul ele permite, né, que o inimigo entre na vida dele. Vamos dizer assim, ele começa a ouvir os cochichos de Satanás, podemos pensar assim, e isso leva ele a tomar algumas atitudes. Então a gente vê que através da sua inveja, através do seu ciúme de Davi, ou de repente, não sei, será que não era a ideia de simplesmente querer ter o controle de todas as coisas? Querer que as coisas pudessem ser do jeito dele? Percebe que algumas coisas são brechas para que realmente possamos, de repente, estar sendo um instrumento do inimigo. E foi o que aconteceu com Saul. Claro que começa desde lá de trás, de muitas situações que vão acontecendo, de muitas questões que vão vindo, mas aqui fica muito nítido como o Saul lida, até o ponto de trocar a filha. Primeiro era a filha mais velha, agora era a filha mais nova. E Davi, mesmo com todas essas situações, continua sendo, como que nós podemos ver assim, fiel. O texto vai dizer aqui, né, capítulo 18, no versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Percebe como as coisas começam a mudar? Aí o versículo 10 diz: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou. Por causa da sua reação, por causa da sua atitude, por causa de não vigiar, por causa de querer as coisas do jeito que ele quer. Mas a maravilha e o aprendizado que eu tiro é, primeiro, como Saul, a gente aprende com Saul de vigiar as nossas motivações, vigiar todas as questões, como diz, né, pensar antes de falar, porque o falar sempre vai demonstrar muitas vezes a nossa motivação. Então tomar cuidado para que a gente não se caia no engano, não se chegue a um ponto fazendo aquilo que é contrário ao querer do Senhor, que eu quero que nenhum de nós queremos. Em outra situação como Davi, aprendemos com Davi a manter fiel em meio a qualquer tipo de situações, porque Deus continua fiel. É Deus que honra, é Deus que age, é Deus que faz. Então que nós possamos pensar nesse texto hoje com muito cuidado, muito zelo, e ver que, mesmo com tudo isso, eu creio que Davi nos lembra um pouco de José, porque mesmo havendo perseguições, mas as pessoas do palácio gostavam de Davi, se sentiam atraídas por Davi pela sua força, pela sua capacidade, que Davi sabia que não era sua, mas sim de Deus. Que possamos pensar nisso hoje, irmãos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe.